Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre antropologia cultural do Estado, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os itens da unidade 1 que se referem à relação entre política e cultura e um pouquinho também sobre como a cultura interfere, influencia no processo de transformação dos estados, a formação dos estados e posteriormente a transformação dos estados, bem como na construção e mudanças no direito. Então, nós falamos na nossa segunda semana do nosso curso, de acordo com o nosso planejamento, falamos um pouco sobre o conceito de cultura e lembramos que a cultura representa um conjunto de crenças, de hábitos, de formas de vestir, de agir, de pensar, enfim, tudo aquilo que é passado, é adquirido, é compartilhado, apreendido na relação entre as pessoas. E a humanidade, ela reflete, ela é um conjunto, né, reflete esse conjunto de acumulação desse processo cultural. Então, a manipulação desse processo de acumulação, ele vai também interferir tanto nessas estruturas, que são o Estado e o direito, como também em constante processo de transformação, vai influenciar as mudanças desde o surgimento desses estados, desde a consolidação do direito até os dias de hoje, num processo inacabado e contínuo de mudanças. Então é isso que vai permitir, né, a cultura, a forma como apreender o mundo, vai permitir que sejam feitas inovações, que hajam invenções, melhorias e avanços tecnológicos para a melhoria das condições de vida dos indivíduos. A política, por sua vez, é um termo, né, um vocábulo que comporta vários sentidos. Então, a política ela tanto pode ser compreendida na sua acepção relacionada ao ato de governar, relacionada ao próprio conceito de Estado, né, enquanto governo que realiza algo, mas também pode estar relacionada à própria atuação dos indivíduos, porque nós fazemos política no nosso dia a dia, nas nossas relações com os outros nós fazemos política, todas as vezes em que agimos no sentido de obter um objetivo em comum. Também cultura, política pode estar relacionada à atuação no sentido de convencer. Então, esses também são sentidos admitidos para o vocábulo política. Política vem do grego, que está relacionado a um conceito de polis, que era o que designava as cidades-estado na Grécia. Então, a partir dessa noção de polis, de cidade-estado, também vem outras palavras a ela relacionadas, como, por exemplo, politikos, que vem de poli, de cidade-estado, e tikos, que tem a ver com o bem comum dos cidadãos. Então, é uma expressão, politikos, né, uma palavra que pode ser compreendida como o governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos. Então, essas origens, né, mostram que essa noção de política enquanto ajuntamento, né, agrupamento de pessoas para a realização de um bem comum, ela já é bem antiga, ela remonta aí desde o direito grego e no momento em que tem-se o surgimento aí dessa noção a partir da formação das cidades gregas, né, a necessidade de organizar o funcionamento dessas cidades a partir do surgimento de classes sociais populares que também queriam participar das decisões, da tomada de decisões naquelas cidades. Então, também na Grécia, em Atenas, que surge a primeira concepção de democracia, democracia ateniense, né? Então, o primeiro registro histórico que se tem de democracia, de política, remonta a esse momento na antiguidade grega. E diante desses significados de política que a gente pode compreender a afirmação de Aristóteles, segundo o qual o homem é naturalmente um animal político, por conta dessas interações com outros indivíduos e também dessa necessidade de ter o contato, de estar em contato com as coisas e com os outros. Então, por isso é que se considera que o homem é carente, imperfeito, buscando sempre a vida em comunidade para alcançar essa completude. Então, é a partir disso que Aristóteles deduz que o homem é naturalmente um ser político, né? Ele precisa viver
dentro da comunidade, precisa dessa organização. E é um ser que vai ser degradado, ou o que vive fora dessa organização política será um ser que vai ser degradado, ou é um ser divino dentro dessa compreensão que Aristóteles traz. E na conceituação erudita, a política pode ser vista também como meios, né? Pode ser compreendida como os meios adequados à obtenção de qualquer vantagem, na perspectiva do pensamento de Hobbes. Também pode ser compreendida como um conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, é uma visão de Russell, e na perspectiva de Maquiavel é relacionada à arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo. Então, na perspectiva de Maquiavel, que está na obra O Príncipe, né, tem essa visão relacionada ao exercício do poder, conquistar e manter-se no poder. Então, a política ela também pode ser compreendida como uma dedicação, uma orientação ou uma atitude do governo em relação a um determinado assunto, em relação a um determinado ponto que configure o interesse público. Daí a gente fala em política econômica, falamos em política educacional, por exemplo, né, política social. Então, a política pode ter também essas acepções, essas dimensões de compreensão. E a política é o objeto justamente da ciência social, né, e de outras ciências também. E no programa da ciência do Estado existe uma necessidade de compreensão, né, vocês vão ter outras disciplinas também que vão tratar especificamente dessa questão, da relação entre Estado e direito dentro desse contexto. O Estado é uma forma de organização, é a organização que é destinada a manter, pela aplicação do direito, as condições da ordem social. Então, o Estado ele pode ser compreendido também como uma entidade que tem poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada a partir de definições que são dadas pelo direito. Então, o direito poderia ser compreendido como Estado enquanto ordem jurídica, enquanto conjunto de normas. Mas também existe uma definição específica para o direito a partir das teorias de compreensão que estabelecem uma visão monista, dualista, pluralista, até culturalista em relação a esses conceitos. Mas ainda tratando um pouco sobre o Estado ele pode ser entendido também como uma nação politicamente organizada que representa o povo, o território, o governo, os objetivos nacionais e a soberania. Então, o Estado ele é um poder público em sentido amplo, que é formado por um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação de forma soberana e de modo impessoal, de modo estável, permanente, duradouro. E a missão do Estado é executar ações, programas, projetos que tenham como finalidade ou com vistas a permitir a realização do bem comum, para que assegurem-se assim os interesses daquela comunidade, daquela nação. E até, né, se necessário, com o emprego da coerção, da força física para garantir a paz, a conformação, né, dentro desse grupo. Então, essa é a noção de Estado. Já a noção de direito é aquela de que se refere a um conjunto das condições existenciais da sociedade que ao Estado cumpre assegurar. Então, o direito ele vai compreender um conjunto de determinações que devem ser observadas sob pena de o Estado exercer de forma coercitiva, pelo uso da força, a imposição, a aplicação de sanções para aqueles que não cumprirem esses padrões de comportamento, não cumprirem aquelas determinações estabelecidas através da ordem jurídica, através do Estado enquanto ordem jurídica, através do direito, consequentemente. Então, essas estruturas, tanto o Estado quanto o direito de forma mais específica, elas são criadas justamente para proporcionar ordem, previsibilidade para a vida em grupo, para a coesão da vida em sociedade. Então, essa padronização, essa regulação das condutas garantidas com essa força que a gente chama de coercibilidade, ela visa garantir e legitimar o exercício de algumas posições pelos indivíduos dentro dessa sociedade, né? Garantir o exercício de algumas posições.
E essa regulação ela vai depender justamente da cultura, ela vai estar diretamente relacionada aos valores, aos interesses, aos hábitos, enfim, né, aos aspectos culturais que estejam presentes naquele grupo num determinado contexto histórico. E também, né, existe a necessidade de proteção dos interesses daqueles que fazem as normas. Então, a gente não pode perder de vista a noção marxista de que o direito também tem a perspectiva de funcionar ali como uma superestrutura de poder para assegurar o status quo, para assegurar que, por mais que sejam feitas concessões, por mais que sejam conquistados direitos, né, reconhecidos direitos a partir de processos de luta, de conquista e de resistência, é claro que o direito ele também tem essa função de conformação das massas sociais, dos indivíduos e de manutenção do status quo, né? E a partir da perspectiva, das perspectivas que existem para explicar essa relação entre o direito e o Estado, a teoria monista considera que o direito e o Estado seriam uma mesma coisa. A partir da teoria dualística, existe a percepção de que existiria uma distinção entre essas duas figuras, entre essas duas estruturas, mas a teoria que é mais interessante, que é mais adequada para esse momento em que nós vivemos, né, e que analisa melhor esses fenômenos, essas estruturas, é a teoria do culturalismo, que teve suas origens a partir, ou que pôde ser pensada por Miguel Reale a partir do paralelismo, que considerava que o Estado e o direito são sim realidades distintas, mas são necessariamente interdependentes. Então, essa teoria, a teoria pluralista, ela completa a teoria dualista, que considerava que eram figuras distintas, mas reconhece essa necessária interdependência entre esses conceitos. E foi o ponto de partida para a teoria culturalista, formulada por Miguel Reale, na medida em que reconhece que o Estado ele não é apenas um sistema geral de normas, né, dentro da visão monista, e nem é um fenômeno puramente sociológico, ele é uma realidade cultural. O Estado ele decorre, ele é formado, ele é constituído historicamente em virtude da própria natureza social do homem, que encontra a sua integração, a sua interação dentro desse ordenamento jurídico. Então, as transformações sociais, elas estão diretamente relacionadas às transformações também na estrutura do Estado, na estrutura do direito. E é muito fácil perceber essa influência da cultura, dos costumes, dessas práticas do tecido social na criação dos estados, na mudança de paradigma dos estados e, consequentemente, do direito, principalmente se nós analisarmos o momento em que a gente tem a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, por exemplo, né? Em que a gente tinha, pensando no aspecto político, a gente tinha uma mescla da sociedade, a gente tinha uma sociedade de ordens, não existia uma distinção tal como a gente passou a ver posteriormente nos outros paradigmas de Estado, né? Não existia uma divisão entre a sociedade civil e o Estado. As justificações eram baseadas em dogmas, né? Em questões que tinham inspiração ou justificativa divina, né? Então, esses aspectos estavam diretamente relacionados à cultura. E uma quebra considerável de paradigma é verificada a partir do momento em que a gente tem uma mudança, sobretudo nas formas de produzir, das forças produtivas, em que a gente tem também uma mudança não apenas no modo de exploração do trabalho humano com a transição da escravidão, posteriormente para a servidão dentro dos feudos, né, principalmente na Idade Média, em que, sem excluir o regime escravocrata, sem acabar com a escravidão, nós tivemos uma maior aplicação, uma maior utilização da mão de obra baseada na relação servil. A partir do momento em que começa a haver uma modificação da forma de exploração do trabalho humano e que é colocado no meio social o trabalhador juridicamente livre, formalmente livre, para passar a realizar um trabalho por conta alheia, mediante o pagamento de soldo, de salário,
Isso faz com que haja uma mudança bastante significativa de paradigma e também numa perspectiva